Senhor, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus? Aleluia. Pegue sua Bíblia, abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 46. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46. Enquanto os irmãos estão procurando o texto, apenas dizer da minha alegria de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Quando a Bíblia é aberta, a boca de Deus está aberta para falar conosco. Independentemente do nosso dia, do nosso cansaço, que a rotina é pesada, às vezes o cansaço bate na porta, mas nós estamos aqui sedentos pela presença de Deus. Jamais a igreja do Senhor Jesus se reúne em vão. Se nós estamos aqui reunidos, algo pode acontecer. Na verdade, algo tem que acontecer. Você não pode sair daqui da mesma forma, da mesma maneira. Você tem que sentir algo. Você tem que passar por aquela porta com um sentimento de renovo, de transformação, de esperança. A palavra de Deus, ela nos traz esperança. A única coisa que eu peço nesta noite é que os irmãos abram o seu coração, abram sua mente, abram sua alma, porque quando a gente está aberto para Deus é mais fácil dele falar com a gente, da gente entender, compreender a sua palavra. Amém? Sempre gosto de dizer e vou dizer mais uma vez: enquanto eu prego, você tem liberdade de glorificar, de adorar, de levantar sua mão, de exaltar o nome do Senhor. Hoje nós denominamos esse culto de culto da gratidão. Tem alguém grato a Deus aqui por alguma coisa? Estamos vivos, respirando, cheios da presença, com a Bíblia aberta na casa de Deus, louvando a Deus, vencendo as guerras, as pelejas. Não há motivos para lágrimas, há motivos para gratidão. Então, se você tem gratidão a Deus, extravase na sua adoração nesta noite. Se sinta livre para adorar a Deus junto comigo, amém? Marcos capítulo 10, a partir do verso de número 46, a palavra de Deus diz assim: E eles chegaram a Jericó, e saindo Jesus de Jericó com os seus discípulos, e um grande número de pessoas, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado ao lado da estrada mendigando. E ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou e ordenou que o chamassem. E eles chamaram o homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba de volta a minha visão. E Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te curou. E ele imediatamente recebeu a sua visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Quantos podem dar glória a Deus por essa palavra? Feche os seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, na Tua presença, reunidos para ouvir Tua voz. E nós não queremos sair daqui sem ouvir a Tua palavra. Não queremos sair daqui sem um ensinamento, sem uma revelação, sem um conhecimento vindo, Pai, do trono da graça na qual o Senhor está assentado. Pai, eu te peço humildemente que o Senhor venha abrir os céus nesta noite, derramar sobre nós da Tua palavra, da Tua sabedoria, da Tua revelação, do Teu fogo, do Teu Espírito. Pai, enquanto eu prego a Tua palavra, batiza pessoas no Teu Espírito Santo.
enquanto eu prego a tua palavra, vem renovar corações, levanta os caídos, renova aqueles que precisam de renovo, traz a transformação, a libertação. Enquanto eu prego, faz milagres, curas, e quem crê vai dando glória a Deus. Enquanto a tua palavra vai ser pregada, faz acontecer coisas tremendas aqui nessa casa de oração. Pai, seja glorificado através da pregação, seja glorificado através desta reunião, e do começo ao final, a honra seja tua, a glória seja tua, e o louvor seja só para ti, e que possamos passar por aquela porta dizendo: hoje eu senti a presença de Deus, hoje eu ouvi a voz de Deus bem baixinho no meu ouvido. Toma o controle de todas as coisas, em nome de Jesus, amém e amém. E a igreja senta glorificando a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Exalte a Jesus nessa noite, glorifica a Jesus nessa noite. Louvado seja o Senhor Jesus nessa casa. Aleluias, aleluias. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Hoje pela tarde esse texto queimou na minha mente, queimou no meu coração, e Deus me fez lembrar da primeira vez que eu li esse texto, e muitas coisas vieram. Ele trouxe de volta a minha memória, e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra revelada para você. Meus irmãos, estamos diante de um texto muito conhecido, o cego de Jericó. Todos nós que estamos aqui, obreiros, até as pessoas mais novas na igreja, já ouvimos falar nessa história do cego de Jericó. Já ouvimos uma pregação, um filme, um vídeo, ou alguém falar. Mas eu quero nesta noite trazer os irmãos a olhar para esse texto de uma forma um pouco mais profunda, um pouco mais intensa. Então abra sua mente para que nós possamos viajar nesse texto, e a palavra de Deus é quem vai nos edificar, e a palavra de Deus é quem vai nos ensinar nessa noite. Meus irmãos, eu quero falar um pouco sobre estarmos na programação de Deus. Você pode repetir isso comigo? Eu estou na programação de Jesus. Nós sabemos que tudo na nossa vida precisa de uma programação. Hoje, para eu estar aqui junto com a minha esposa, eu precisei me programar. Eu precisei sair mais cedo do meu trabalho, eu precisei chegar mais cedo em casa, eu precisei agilizar, tomar banho, me arrumar, sair mais cedo, enfrentar o trânsito. Todos nós que estamos aqui precisamos se programar para estarmos aqui nesta noite. Todos aqui, ou quase todos, passaram um dia trabalhando. Todos aqui têm projetos e sonhos, e que para isso acontecer, nós precisamos se programar, precisamos ter planejamento, precisamos ter programação, organização. E a vida de Jesus, não pense você que foi uma vida desorganizada. Jesus foi alguém organizado. Jesus foi alguém que tinha uma programação na sua vida, um planejamento na sua vida. Jesus foi prometido desde o Gênesis, quando Deus olhou para a serpente e disse: nascerá um, nascido de mulher, que esmagará a tua cabeça. A partir daquele momento já houve a profecia de que alguém iria vir para pisar na cabeça do inimigo, para envergonhar Satanás. E de lá para cá, Deus usou muitos e muitos homens para profetizar que viria um Messias, que viria um Salvador. A verdade é que quando Jesus nasce na terra de Israel, Jesus tem uma vida programada pelo próprio Deus, devido às profecias que os profetas falaram acerca de Jesus. Jesus teve que nascer, Jesus teve que crescer,
Jesus teve que ensinar, Jesus teve que ser batizado no Rio Jordão, Jesus teve que pregar, Jesus teve que visitar os enfermos, curar, expulsar demônios, enfrentar Satanás cara a cara no deserto. Jesus teve que morrer e levar o nosso pecado, levar a nossa culpa, para que hoje nós pudéssemos estar aqui justificados pelo sangue dele. Ao terceiro dia Jesus teve que ressuscitar. Jesus passou mais de 40 dias ainda na terra, preparando o caminho para o Espírito Santo descer, e ele disse: eu subirei e rogarei ao Pai para que ele envie o Consolador. Então perceba que a vida de Jesus foi uma vida programada. Jesus foi o homem, desde Adão até hoje, o homem mais ocupado da história, o homem que teve a agenda mais concorrida da história, porque a agenda de Jesus não mexia apenas com o âmbito natural, a agenda de Jesus mexia com os céus, com a vontade do Pai. Era uma ligação perfeita entre os céus e a terra. Ele estava na terra, mas não era da terra. Ele estava na terra, mas ao mesmo tempo era o Criador dos céus e da terra, o soberano sobre todas as coisas. Então Jesus teve uma vida muito ocupada, e esse texto que nós acabamos de ler é uma das agendas, um dos compromissos desse Jesus tão ocupado. O primeiro versículo de número 46 diz que ele entra na cidade de Jericó, e o texto não dá detalhes do que acontece ali. Rapidamente o próprio versículo 46 já nos informa que Jesus sai de Jericó. Ali Jesus terminou a sua missão. Jesus entrou em Jericó e provavelmente realizou milagres, ensinou, pregou o evangelho, porque aonde Jesus entrava, alguma coisa tinha que acontecer. Aonde Jesus colocava o seu pé, algum ensinamento tinha, algo extraordinário acontecia. E Jesus está saindo da cidade de Jericó. Jesus está indo para a próxima agenda. Jesus está indo para a próxima cidade. Jesus está indo para a próxima programação. E de repente Jesus andando com seus discípulos e uma multidão que o seguia, ele escuta um grito no meio da multidão dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava ocupado, na sua agenda muito ocupada, complicada, bem encaixada, cheia de coisas agendadas, já pensando nas próximas pessoas que ele iria ensinar, que ele iria pregar, que ele iria salvar. E de repente, inesperadamente, houve um grito de um cego que estava mendigando, humilhado e rejeitado por todos, pedindo misericórdia. E o interessante não é apenas que o cego grita pedindo compaixão, pedindo misericórdia. O interessante é que o versículo 49 que nós lemos diz: e Jesus parou. O fato interessante não é apenas que o cego gritou, o fato interessante é que Jesus parou para ouvir o que o cego estava falando. O fato interessante é que Jesus parou para dar atenção a um homem que ninguém tinha dado atenção. Jesus parou para ouvir um cego, mendigo, rejeitado por toda a sociedade daquela região. E isso é muito interessante, porque um cego, mendigo, humilhado, rejeitado, conseguiu parar o Criador dos céus e da terra, soberano sobre todas as coisas. Eu quero dizer nesta noite que este cego conseguiu entrar na agenda de Jesus. Este cego conseguiu entrar na programação de Jesus. Ele conseguiu entrar na agenda do homem mais ocupado da história. Ele conseguiu ter uma vaga, ter uma disponibilidade diante do homem que não tinha tempo a perder. Eu quero dizer nesta noite que eu não sei quem você é, eu não sei o teu nome, a tua situação, mas se você clamar, eu tenho certeza que Ele vai parar. Se você chorar, eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Se você pedir misericórdia, eu duvido que Ele não te visite nesta noite. Então receba um conselho meu da parte de Deus e da palavra do Senhor: não tenha vergonha de chorar, não tenha vergonha de gritar, não tenha vergonha de pedir. Jesus vai parar, Jesus vai te dar atenção, mesmo que os homens não te deem. Ele mesmo sendo Deus, inclina os ouvidos para ouvir os seus pequeninos. É esse Jesus da Bíblia. Dê mais um glória a Deus enquanto eu bebo água.
Jesus para ouvir o cego, para dar atenção ao cego. Algo interessante nas nossas vidas é como chamar a atenção dele, porque este homem estava em uma situação delicada. Peço a atenção dos irmãos. Minha garganta está só a misericórdia, eu vou falar assim baixinho. Peço a atenção dos irmãos. Ele estava em uma situação delicada, terrível, de escuridão espiritual e física, humanamente falando, socialmente falando e espiritualmente falando, em uma situação que ninguém poderia ajudá-lo naquele momento. E ele recorre à pessoa correta, ele recorre ao único que poderia ajudá-lo de verdade. Mas o interessante é o que esse homem fez, o que esse homem tinha, qual foi o segredo dele para conseguir parar Jesus, para conseguir chamar a atenção de Jesus, para fazer o homem mais ocupado da história parar por um momento, ouvir aquela voz e mandar chamar para perto dele. Existem muitas pessoas por aí que, por conta do seu nome, por conta delas serem famosas, estamos cansados de ver, maltratam as pessoas, rejeitam as pessoas, humilham as pessoas, porque tem nome, porque estão na mídia, rejeitam até os seus próprios fãs, que estão lá aplaudindo, adorando a eles. Mas o Jesus que eu sirvo, o Jesus que você serve, o Jesus que nós estamos aqui para adorar, não importa que seja grande, não importa que seja pequeno, se nós gritarmos, se nós clamarmos, se nós pedirmos a sua humildade, a sua compaixão, Ele inclinará os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor, para ouvir a nossa petição. Eu vim nesta noite trazer uma palavra simples e direta para o teu coração. Mas para chamarmos a atenção deste alguém tão importante, é necessário sabermos as estratégias, sabermos como chegar. Não estamos lidando com alguém qualquer, estamos lidando com Todo-Poderoso, aquele que é digno de toda honra, aquele que é digno de toda glória. E quando nós começamos a analisar a vida deste homem e as atitudes desse homem, nós começamos a aprender os segredos dele, como ele fez para entrar na programação de Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi adorar. O primeiro verso diz que Jesus sai da cidade. O segundo verso, 47, diz que ele ouviu falar que era Jesus. E quando ele escuta falar que era Jesus, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que que ele adora? Essa expressão, filho de Davi, é uma expressão usada apenas por pessoas que conheciam as Escrituras. Existia uma profecia no Antigo Testamento de que da raiz de Jessé, pai de Davi, nasceria um Salvador. Isaías profetizou dizendo que do trono de Jessé nasceria o Salvador, o Messias, o prometido. Então, quando alguém dizia: olha lá, o filho de Davi, aquela pessoa estava afirmando: aquele é o Messias, o prometido. Algo interessante da época de Jesus é que 99,9% dos judeus rejeitavam o seu ministério. Jesus foi humilhado, pisado, crucificado, porque a nação de Israel não conseguia acreditar, aceitar que ele era o Messias, prometido por Isaías, prometido lá no Gênesis, prometido por Deus. Na cabeça dos judeus, o Messias vinha para libertá-los, um herói com espada na mão, com poder na economia, com poder na política. E Jesus veio montado no jumentinho, entrando em Jerusalém.
Na cabeça deles, o Messias vinha com autoridade, mandando em tudo, quebrando tudo, e Jesus não tinha onde reclinar sua cabeça. Na cabeça dos judeus, o Messias vinha com roupa de linho, com ouro, com prata, abençoando a todos, e Jesus foi sustentado por viúvas. Aquilo deu um nó na cabeça dos judeus. Eles não conseguiam acreditar que aquele homem tão humilde, tão simples, tão pequeno, vindo de Nazaré, nunca tinha vindo um profeta de Nazaré, era o Messias. Era impossível acreditar. Mas é aí que vem a lógica de Deus. Ela não trabalha de acordo com a lógica dos homens. E aquele homem cego, mendigo, tem a sabedoria de saber que era Jesus que estava passando. E enquanto todos ou quase todos os judeus não acreditavam que Jesus era o Messias, ele toma uma atitude linda e maravilhosa em dizer: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe o que é que ele estava dizendo? Muitos podem não acreditar que o Senhor é o Messias, muitos não podem acreditar que o Senhor é o Salvador da humanidade, mas mesmo eu estando cego, mesmo eu sendo mendigo, mesmo eu estando humilhado, eu acredito que o Senhor é o Filho de Davi, o prometido, o Messias, aquele que vem para salvar a humanidade. Perceba que para reconhecer Jesus como Messias não é necessário muito estudo, porque se fosse assim os fariseus tinham aceitado. Para reconhecer Jesus como Messias não é necessário estar dentro do templo fazendo tudo e sabendo de tudo. Conhecer Jesus não é questão do que eu faço, conhecer Jesus é questão do que eu sou. Quando eu entendo, perceba, antes de conhecermos a Deus, precisamos conhecer nós mesmos. Porque se eu não conhecer a mim mesmo, nunca eu vou achar que eu preciso de Deus. Agora, quando eu conhecer o pecador que eu sou, quando eu conhecer o miserável que eu sou, quando eu entender que eu sou pobre, pecador, miserável, e que se não fosse a graça eu ia ao inferno, aí sim eu corro até Deus. Sabe por que muitos rejeitam o Senhor e a sua mensagem? Porque ainda não tiveram um encontro consigo mesmo. Se acham perfeitos demais, bons demais, pessoas maravilhosas. Eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não prejudico a vida de ninguém. A questão não é o que você faz, a questão é o que você tem. Ou você tem Jesus, ou você não tem Jesus. E o cego conseguiu entender quem ele era, e entendendo quem ele era, ele olha para Jesus e percebe que Jesus era o único caminho que poderia salvá-lo, que Jesus era o único caminho que poderia tirar ele daquela situação. Em meio a um contexto de desgraça, ele conseguiu se levantar para adorar e dizer: eu acredito que o Senhor é o escolhido para salvar toda a humanidade. Você quer um conselho nesta noite para chamar a atenção de Jesus? Porque quem sabe você chegou aqui como cego, precisando de um milagre, precisando de uma intervenção divina. Se Deus não entrar, não vai dar certo. Se Deus não colocar a mão, você vai morrer, tudo vai desabar. Mas nesta noite receba a palavra de Deus. Quer que Jesus entre, quer que Jesus resolva. Entenda que você é pequeno e Ele é grande, que Ele é forte e você é fraco, que Ele é pai e você é filho, que Ele merece ser adorado. E é isso que nós viemos fazer aqui nesta noite, dizer que só Ele é santo, perfeito, maravilhoso. Aliás, toda honra e toda glória gerada neste lugar é destinada para o trono da graça de Jesus. Se você veio aqui e tem essa consciência, você pode levantar a mão e adorar a Ele nesta noite.
glorificar a Ele nesta noite, dizer: Jesus, Tu és lindo, Jesus, Tu és maravilhoso, Jesus, Tu és perfeito, Jesus, eu estou aqui para Te adorar. Aleluia! O cego foi mais esperto que os estudiosos. O cego foi mais sábio do que todos aqueles que estavam ao próprio redor de Jesus. Ele adorou. Sabe o que é adorar? É se humilhar. É dizer: eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas Tu podes. É por isso que a palavra diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. O soberbo nunca vai reconhecer que ele precisa adorar alguém. Me desculpe, mas até as pessoas que se dizem ateus, lá no fundo do seu íntimo, elas sabem que existe alguém maior do que elas. O ateísmo é uma rebeldia da criatura para com o Criador. É o orgulho de não querer precisar de alguém. Sabe aquela pessoa orgulhosa? Não, eu não vou precisar dessa pessoa, eu não vou pedir ajuda, eu não vou dizer minha situação. Isso não é cristianismo. Cristianismo é olhar para o céu e dizer: se o Senhor não me ajudar, eu vou cair mesmo. Se o Senhor não estender a mão e realizar um milagre, eu não sei o que vai acontecer. Cristianismo genuíno é olhar para cima e dizer: Deus, se o Senhor não me ajudar, eu vou falir, eu vou fracassar. Socorre-me, ajuda-me, perdoa-me. Não adianta entrar no reino de Deus com soberba. Você vai ser abatido, humilhado e vai quebrar a cara. Mas se você entrar humilde diante de Deus, a mãozinha do Senhor será estendida ao teu favor. A porta vai se abrir, o milagre vai acontecer, as bênçãos vão correr atrás de você, porque você sabe que não é você, você sabe que é a graça dele, o amor dele, o poder dele, a mão dele estendida sobre a tua vida. E ai de você se achar que é você. Quem sou eu para estar aqui? Quem somos nós para estarmos aqui adorando aquele que é perfeito, santo, sem nenhuma falha? Quem somos nós para estarmos aqui? Pense no que eu estou falando. Quem é você para estar aqui? A única solução que você tem é abaixar sua cabeça e adorar a Ele, exaltar a Ele. Se Ele te alcançou, te libertou, te deu uma nova vida, gaste essa vida trabalhando para Jesus, falando de Jesus, adorando a Jesus, fazendo a obra de Jesus. Eu costumo dizer e digo até para os meus familiares: eu tenho uma vida só, e essa vida eu entrego inteira nas mãos de Deus. Ei, você tem uma vida, jovem, homem, mulher, uma. Você não vai reencarnar não. Morreu, acabou. Hebreus diz: morreu, segue o juízo. Se você tem uma vida só, não largue, não se deixe levar pelo que esse mundo diz, a soberba dos homens, o orgulho da terra. Entregue sua vida inteiramente nas mãos de Deus. Quando ele adora dizendo: filho de Davi, Jesus para ele. Jesus vai parar para alguns aqui nesta noite. Não pense que a história mudou. Jesus continua ocupado demais, sabia? Jesus ainda é Deus no trono de glória. Ele manda no céu, manda na terra, e até debaixo da terra ele manda, porque Apocalipse diz que quando ele voltar, até os mortos vão ressuscitar, rapaz. Ele tem muitas preocupações. Ele tem sua igreja para cuidar, tem os seus servos para encher, tem a cada um de nós para zelar. Mas mesmo assim ele estando ocupado demais lá no seu trono de glória, se você nesta noite adorar de verdade, se humilhar de verdade, quem sabe ele não para você aqui em Maranguape nesta noite. Quem sabe ele não para responder a tua pergunta. Quem sabe ele não para trazer o milagre que você está precisando. Ei, eu vou pregar o que Deus está mandando
mandando eu pregar. Quem sabe Deus não entra na tua casa, mulher, e salva o teu filho e o teu marido. Quem sabe se você não deixar o orgulho de lado e se tornar alguém humilde para adorar, Ele não entre de uma vez. Faça uma faxina e você esteja daqui a pouco aqui dizendo: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você recebe essa palavra? Pois adore a Jesus nessa noite. Mateus capítulo 8, a primeira vez que eu vim aqui eu preguei sobre isso. O leproso, Jesus e o leproso. Jesus acabou de pregar e estava descendo do monte. Jesus tinha um negócio com o monte, só ele e o monte sabia. Ele gostava muito de pregar, de orar no monte. E quando ele está descendo, Mateus capítulo 8 diz que uma grande multidão também seguia ele. Mateus 8, do verso 1 ao 4. E um leproso se aproxima. Mateus 8 diz assim: e o leproso se aproximou, o leproso se ajoelhou, e o leproso adorou. E em quarto lugar foi que ele pediu. Tem gente que vem para a igreja pedir. O leproso se aproxima, depois se ajoelha, depois adora, depois que ele pede. Sabe o que acontece? O homem que ninguém tinha coragem de tocar. Mateus 8 verso 3 diz que Jesus tocou no leproso, e a lepra foi tirada do corpo daquele homem imediatamente. Você acha que até onde esse teu orgulho vai te levar? Você acha que até onde essa tua soberba vai te levar? O próprio Deus vira as costas e resiste você, mas se humilha na presença de Deus, se aproxima de Deus, se ajoelha diante de Deus, e diz igual aquele homem que estava junto ao tanque: se tu me lançar, quem sabe eu alcançarei o milagre, porque eu sozinho não consigo chegar lá. Sempre vem alguém e coloca outro primeiro. Eu sozinho com as minhas pernas não vou. Há muitos anos estou aqui. Jesus olha para ele e vê incapacidade, humildade de reconhecer que não podia, que não sabia, que não por si só conseguia fazer. Quando Jesus olha para nós e vê em nós esse espírito de humildade, aí ele entra em ação. Ah, você entendeu que você não consegue? Ah, você entendeu que não dá com a tua mão? Agora eu vou te mostrar o que eu posso fazer com a minha mão. Agora eu vou te mostrar o que eu posso fazer com o meu poder. Agora eu vou te mostrar o que eu posso fazer quando eu entro na tua vida. Mas esse homem foi tão sábio que ele não apenas adorou, mas em segundo lugar, para chamar a atenção de Jesus, ele não deu ouvidos para aqueles que queriam calar a sua voz. Versículo 48. Quando ele começou a gritar e clamar, ninguém estava entendendo. Jesus parou porque entendeu a sua adoração. Versículo 48. E muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O milagre está às portas, o milagre está próximo, a providência está bem aí, e você sabe disso. Mas o que te cerca quer te parar. Pessoas que te cercam querem te parar. Influências que te cercam querem calar a tua voz, dizer que não vai dar certo, dizer que não vai prosseguir. Você sabe quantas vezes eu ouvi: você é novo demais, você é jovem demais. Toda vida que eu escuto isso, eu digo o que Paulo disse para Timóteo: não leve em conta a sua pouca idade. Abre a boca e prega, abre a boca e louva, abre a boca e profetiza, abre a boca e deixa Deus te usar.
porque muitos não conseguem e não querem que nós consigamos. Muitos fracassaram e acham que porque nós estamos no barco, nós também vamos afundar. É mentira de Satanás. Aquele que está no nosso barco é fiel para nos levar para o outro lado. Cala a boca. Ele não vai te ouvir. Ele está na programação dele. Ele já vai para outro canto. Ele já passou, ele não está te ouvindo. Só que eles não sabiam que antes de qualquer coisa, ele tinha adorado. Quem sabe, você está aqui hoje, sabendo que Deus está agindo. Você vê com seus próprios olhos que Deus está agindo na tua vida, guiando os teus passos, fazendo acontecer. Em meio a essa crise não faltou o pão na tua mesa. Em meio a essa crise não faltou alegria na tua casa. Em meio a essa crise você não parou de sorrir, se alegrar. Olha aí o povo de Deus se identificando. Deus está te mostrando: olha, eu estou contigo. Não precisa um anjo descer, abrir a porta e aparecer para você. Não, nos mínimos detalhes Deus mostra que está caminhando ao teu lado. Aí vem o teu vizinho e diz: rapaz, para com essa história. Teu filho está afundado na droga, ele não sai mais daí nunca mais. Olha o bairro que tu mora, olha a situação que tu vive. Tu acha que esse teu marido quer saber de Deus? Desiste, faz o teu e acabou. Ah, eu ouvi isso demais. Eu ouvi isso demais. Só que essas pessoas não sabem o Deus que nós servimos. Essas pessoas não conhecem a dimensão, a profundidade do Deus que nós estamos aqui adorando. É por isso que a palavra diz que Ele chama as coisas loucas para confundir as sábias. É por isso que a palavra diz que Ele chama as coisas que não são para confundir as coisas que são. Na nossa linguagem cearense, esse cego se fez de doido. Entrou no ouvido e saiu no outro. Porque o texto diz que ele clamava ainda mais alto. Ô caba nojento, cala a boca, ninguém vai te ouvir, ele não vai te atender. E ele gritava mais alto. E ele gritava mais alto. E ele gritava mais alto. A confiança que está dentro de mim, de que Deus vai me ouvir, é maior do que a sua desconfiança de que Ele não vai me ouvir. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Muitos dizem que não vai dar certo, muitos dizem que não vai crescer, mas aí dentro do teu coração tem uma semente de fé que diz: vai dar certo sim, Deus vai salvar, Deus vai alcançar. E a palavra de Deus nessa noite para a tua vida é: recebe em nome de Jesus o teu milagre. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Amém. Amém. Imagine se Davi desse ouvidos aos seus irmãos. Um menino pequeno, ruivo, diante do monstro daquele. Historicamente, quase 4 metros de altura. Imagine só um homem desse. Eu tenho 1,80 m. Imagine 2 de mim, um pouquinho mais. Um monstro, algo sobrenatural. Ele trincou os dentes e disse: esse filisteu vai saber com quem que ele mexeu. Imagine se ele tivesse dado ouvido aos irmãos, dizendo: rapaz, olha para ti, tu não consegue segurar nem a própria armadura, a tua segurança tu não consegue segurar. Imagine se ele fosse ouvir Saul: meu filho, você vai morrer, ele vai esmagar você. Ele não deu ouvidos. Imagine se Paulo fosse dar ouvidos a todos aqueles que traíram ele durante o ministério. Imagine se Jesus fosse dar ouvido na cruz, prestes a consumar a nossa salvação.
para aquele ladrão que estava do seu lado e diz: desce, tu não é o Messias, tu não é o Salvador, salva-te a ti mesmo. Imagina se Jesus fosse dar ouvidos ali em Lucas 22, no Getsêmani, suando sangue, sentindo o peso da ira de Deus, sentindo o teu pecado, a tua mazela, o meu pecado, em cima dele, a nossa culpa. Imagina se ele fosse dar ouvidos à dor, ao sangue, à lágrima. Jesus disse: fosse por mim, rejeitava o cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E olha você aqui hoje, porque Jesus não desistiu da vontade do Pai. Se você desistir, nunca você vai ver um milagre acontecer na tua casa. Se você parar de gritar e dar atenção para aqueles que querem fazer você calar, nunca o milagre vai bater na tua porta. Mas recebe mais um conselho da parte de Deus nessa noite. Quando eles vierem te prejudicar, quando Satanás mandar os seus enviados para dizer que você não vai conseguir, que não vai dar certo, você diz: maior é aquele que está do meu lado do que aquele que está do teu lado. Aquele que começou a obra na minha vida, ele vai terminar, ele vai concluir. Ele é o dono da história. Já estou caminhando para o fim, não quero cansar os irmãos. Ele gritava mais alto, verso 48. E isso teve um resultado. Olha aí o verso 49. E Jesus parou e ordenou que o chamassem. Eu não chamaria ele, nós não chamaríamos ele, mas porque ele não desistiu, porque ele não parou, porque ele não deu ouvidos, Jesus parou para ele e mandou chamá-lo. Jesus não apenas parou, mas Jesus chamou ele para perto. Olha para mim, Jesus chamou ele para perto. Às vezes nós queremos um milagre, queremos que Deus venha agir, mas a gente está a léguas de Deus, distantes de Deus, distantes da comunhão com Deus, da intimidade com Deus. Queremos que Deus faça e nós estamos distantes do próprio Deus que vai fazer. E é necessário que Deus diga: venha para perto, vem aqui perto, se aproxima, chega perto de mim. E quando nós chegamos perto dele, nós aprendemos, nós descobrimos que não existe alguém, não existe um ser mais poderoso, mais perfeito e mais cirúrgico do que Jesus. Jesus chama ele para perto, Jesus realiza o milagre, Jesus faz acontecer o milagre na vida dele. Mas em último lugar, além desse homem adorar, olha para mim, além desse homem não dar ouvidos à multidão, tinha uma terceira. E se você não guardou nada do que eu falei, guarde isso, por favor. Guarde lá no seu íntimo. Ele tinha o desejo de voltar a enxergar. Ele diz: o que queres que eu te faça? E ele responde: Senhor, eu quero de volta a minha visão. Bartimeu não era um cego de nascença, a Bíblia não relata, mas houve algum acidente, ele perdeu a sua visão. E ele olha para Jesus e diz: eu quero que o Senhor faça algo, eu imploro que o Senhor faça algo por mim. Eu quero de volta a minha visão, eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Sabe o que é isso? Jesus viu nele um homem inconformado. Ele cansou da escuridão, ele cansou das trevas, ele cansou de ser cego,
Ele queria de volta aquilo que ele tinha perdido lá atrás. E eu estou pregando e Jesus já está te incomodando aí, porque você perdeu muita coisa. Você perdeu a sensibilidade, você perdeu a intimidade, você perdeu a comunhão da saudade, né? De se ajoelhar e sentir a presença dEle, de se ajoelhar e cair em lágrimas diante dEle, de ver a mão de Deus atuando. Você sente saudades. Mas tem um ponto aqui importante. Jesus não pode entrar, Jesus não pode realizar, se você não quiser sair dessa situação. Ei, não foi Jesus que foi até ele não, foi ele que gritou: ei Jesus, olha para mim, tem misericórdia de mim, eu quero voltar a ver. Eu quero saber se aqui nesta noite tem alguém inconformado, alguém cansado. Eu estou cansado dessa situação, eu estou cansado dessa mesma rotina, eu estou cansado dessa mesma vida espiritual. Eu quero crescer, evoluir, ter mais intimidade, mais comunhão. Eu quero ver os céus abertos e a glória de... Eu estou cansado de viver a mesma coisa. Sabe qual é o problema da igreja atual? Só tem pessoas conformadas. Cheguei na igreja, cantei, aí eu chorei um pouquinho, ouvi uma pregação e vou para casa. Acabou. Pessoas inconformadas são diferentes. Pessoas inconformadas não se limitam, não tem como problema a distância. É longe demais, demora demais, é tempo demais. Quem é inconformado lá quer saber se é longe. Ele vai, ele chora, ele adora, ele fala, ele prega, ele profetiza, ele vai atrás, ele traz pessoas, porque ele está inconformado. Sabe por que nossa cidade, nosso estado não muda? Porque a culpa é da igreja. Nossa, não queira colocar para o ímpio a culpa da criminalidade. Não queira colocar para o ímpio a culpa de que algumas igrejas estão vazias. A culpa é nossa. Nossa, minha e sua. Porque se nós fôssemos pessoas inconformadas, pessoas que verdadeiramente quisessem fazer uma revolução, nossas igrejas estavam cheias. Tínhamos uma vida de oração intensa. Não tínhamos vergonha de andar com a palavra de Deus no braço, e muito menos de abrir e pregar para o pecador. Mas agora vem a moda light. Eu vou na minha empresa, socialmente, não preciso dizer que sou cristão. Eu frequento lá a Canaã de Maranguape, eu frequento. Que negócio de frequento, rapaz? Eu sou crente, pentecostal, cheio de Deus. Quer que eu pregue para você? Você quer ouvir a palavra? Porque eu tenho uma palavra para a tua vida. Eu quero convidar os irmãos a se tornarem pessoas inconformadas. Músicos inconformados querendo melhorar para Jesus. Obreiros inconformados querendo melhorar para Jesus. Uma igreja inconformada querendo ter mais de Jesus, sentir mais Jesus, estar mais próximo. Alguém está entendendo o que eu estou pregando aqui? Uma igreja inconformada toca o coração de Deus. Fique de pé, por favor. Fique de pé aplaudindo e glorificando a Deus nessa noite.